é comum que eles façam alguns movimentos repetitivos e cada criança autista tem o seu próprio movimento repetitivo. Então, isso ajuda eles se acalmarem, regularem naquele desequilíbrio que aconteceu e terem foco, concentração para realizar aquela atividade. Ou seja, esses movimentos repetitivos fazem bem para ele, para o seu filho, para o seu neto autista. A partir do momento que você estiver querendo bloquear esses comportamentos repetitivos, movimentos repetitivos, fala repetitiva, você não está aceitando o autismo, você está querendo corrigir, moldá-lo como uma criança que não é autista. O que acontece? Ele entende, percebe, você está olhando para ele, para aqueles movimentos repetitivos como uma falha, como um erro, ou seja, ele não se sente aceito por você, respeitado por você, muito menos amado por você. Aí ele não fala, ele não consegue se expressar, mas ele tem comportamentos, ele mostra nos comportamentos que ele está sentindo tudo isso. Como podem ser os comportamentos? Agitado, agressivo, desobediente, não aceita comandos, né? Então, muito importante você trabalhar essa aceitação do autismo do seu filho, do seu neto. Como? Respeitando o que é dele, o que é do autismo, e não querendo consertar, mudar o que é do autismo. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães e avós de autistas. Quem ainda não me conhece, eu sou Sara Roder, terapeuta, mãe de autistas, e eu ajudo mães, avós, como vocês mesmas podem ajudar a desenvolver o filho, neto autista de vocês para serem crianças calmas, tranquilas e independentes de uma forma natural. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre como você pode lidar melhor com os movimentos repetitivos do seu filho ou filha, neto ou neta autista. Então, se você conhece famílias que têm alguma criança autista na família e recém teve diagnóstico ou ainda suspeita que o filho, a filha, neto ou neta seja autista e vê a criança fazendo aqueles movimentos repetitivos, não sabe como lidar, compartilha esse bate-papo, porque com certeza vai trazer conhecimentos, orientações, informações de valor para essas pessoas e com certeza vão ser ajudadas e essas crianças também vão ser ajudadas, tá? Às vezes a pessoa não pode estar aqui no momento assistindo ao vivo, mas ela pode assistir no gravado depois, né? Então, dando continuidade aqui nesse nosso tema de hoje, na verdade eu quero explicar para vocês que eu não posso dar diagnóstico, né? Mas o que eu quero realmente é te ajudar a entender por que o seu filho, filha, neto ou neta autista faz esses movimentos repetitivos e como você pode lidar melhor com eles. Então, se você está aqui comigo, tem algum neto, filha autista e que tem esses movimentos repetitivos, às vezes até mais de um, compartilha aqui comigo. Se você tem dúvidas, se você quiser fazer algum comentário, tenha liberdade de me perguntar. Então, olha só, se o seu filho ou filha, neto ou neta autista aprende por repetição, então é muito importante para ele ou para ela os movimentos repetitivos. É muito importante. E esses movimentos repetitivos, eles também ajudam o seu filho ou neto a se regular, a se equilibrar. Também ajuda no foco, na concentração. Por exemplo, se eles tiverem uma crise nervosa, ou estiverem muito agitados, ou precisarem se concentrar numa atividade, é comum que eles façam alguns movimentos repetitivos e cada criança autista tem o seu próprio movimento repetitivo. Então, isso ajuda eles se acalmarem, regularem naquele desequilíbrio
que aconteceu e terem foco, concentração para realizar aquela atividade. Ou seja, esses movimentos repetitivos fazem bem para ele, para o seu filho, para o seu neto autista. Faz bem. E por que bloquear o que faz bem, né? Porém, você como mãe, como vó, pode ouvir pessoas sem conhecimento, inclusive profissionais, segundo a metodologia que estudam, que você não deve permitir filho ou neto faça esses movimentos repetitivos. Mas você precisa entender que faz bem para o seu filho, para o seu neto. Veja só, na mente dessas pessoas, esses movimentos repetitivos estão limitando o seu filho ou neto autista. É como se fosse uma limitação. Mas o que você, mãe ou vó de uma criança autista, precisa saber é que não vai limitar o seu filho ou o seu neto autista. Muito pelo contrário, vai contribuir para acalmar, para focar e se concentrar. Além dos movimentos repetitivos, existe também os pensamentos repetitivos. Eu não sei se o seu filho ou neto autista tem, além de movimento repetitivo, pensamentos que se repetem. Ou a fala repetitiva, ou seja, falando do mesmo assunto, falando. Para pessoas sem conhecimento ou até profissionais sem conhecimento, vão te falar que você precisa falar para o seu filho parar, né? E falar outra coisa, por exemplo. Mas por quê? Porque essas pessoas acreditam que essa fala repetitiva ou esses pensamentos repetitivos estão limitando o seu filho ou o seu neto autista. Mas o que você, mãe ou vó de uma criança autista, precisa entender que isso não vai deixar o seu filho ou o seu neto com um conhecimento limitado, com um conhecimento restrito, de forma alguma. Muito pelo contrário. Veja só, por exemplo, se o seu filho ou neto autista gosta de assistir só o desenho da Turma da Mônica, por exemplo, acredite, ele não está ali assistindo apenas vendo os personagens, olhando, mas sim as cores das roupas dos personagens, os gestos, as expressões faciais, porque o autista precisa entender, interpretar as expressões faciais. Eles têm essa dificuldade. Que mais? Ele está ali tentando entender o significado de algumas frases, com algumas palavras, por exemplo, de duplo sentido, que eles têm dificuldade de entender o que está por entre linhas, ou abstrato. Ele está observando a paisagem, as figuras, o enredo da história, tudo isso. Então, é por isso que o seu filho ou neto autista precisa assistir várias vezes o mesmo desenho, ou o mesmo personagem. Ele aprende por repetição. Então, seu filho ou neto autista, ele busca profundidade naquilo que ele está assistindo, pensando, conhecendo. Se ele já tem leitura, tem um hábito de ler, na leitura, no conhecimento, ele tem essa necessidade. Porque não como eu posso dizer assim, como as crianças que não são autistas, eles assistem aquele desenho, mas eles estão assistindo superficialmente. O personagem falou com o outro, pronto, acabou o desenho, acabou, vai para outro. Mas a criança autista, ela observa todos esses detalhes que eu falei aqui já para vocês. Então, isso contribui para quê? Para a inteligência do autismo e também para a riqueza do vocabulário deles. Mesmo que o seu filho seja não verbal no momento, mas quando o seu filho desenvolver a fala, e isso é totalmente impossível, e você, mãe ou avó de autista, tem condições de desenvolver a fala do seu filho ou neto autista. Então, quando ele conseguir desenvolver a fala, ele vai ter uma riqueza de vocabulário. Por quê? Porque ele ouviu N vezes aquele desenho, aquela historinha daquele personagem, né? Então, quando ele souber tudo em detalhes sobre a Turma da Mônica, por exemplo, como eu estava dando um exemplo, né? Fica tranquila que ele mesmo vai mudar de desenho. Por quê? Porque ele já absorveu tudo que ele precisava absorver daquele desenho ou daquele
daqueles personagens. Então, ele busca profundidade, conhecimento. Por exemplo, eu estava conversando essa semana, num dos atendimentos, com uma das minhas alunas, a vovó Leonor, e ela me disse que o netinho dela, ele ama assistir os desenhos da Turma da Mônica. E ele é capaz de ficar um tempo ali assistindo aqueles desenhos. Mas ela recebeu uma visita de uma pessoa, acho que foi uma filha que chegou na casa dela e ficou incomodada de ver o netinho, né, o sobrinho, assistindo de novo o desenho da Turma da Mônica. O que ela fez? Ela foi lá e trocou, pegou o controle e trocou, achando que estava ajudando aquela criança, né? Mudar o desenho. Ele ficou irritado, incomodado, chateado e todo desregulado. Então, eu estava explicando para dona Leonor que tá tudo bem. Enquanto o netinho dela não saber tudo sobre a Turma da Mônica, ele não vai se interessar por um outro desenho. Então, essas repetições acalmam o seu filho ou o seu neto autista, ajuda no foco, na concentração. Por isso que você não deve bloquear, impedir pensamentos repetitivos, interesses repetitivos, que, em outras palavras, nós podemos dizer como chamados hiperfocos, né? É aquele foco, somente aquele assunto, buscando conhecimento, falando daquilo, pensando naquilo. Também é algo repetitivo. Quando criança, eles têm muitos movimentos com o corpo, né? Muitos movimentos repetitivos. Mas, conforme vão crescendo e vão se desenvolvendo, eles podem ter alguns movimentos repetitivos, mas eles também desenvolvem assuntos repetitivos, o hiperfoco. Por exemplo, o meu filho Henrique, já há mais de um ano, há uns 2 anos, o hiperfoco dele é sobre guerras. E o Henrique, se você sentar e conversar com ele, ele sabe de guerras que você nem imagina que existiram. Ele não fala só da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ele fala de diversas revoluções no Brasil, na França, na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa em si, na Ásia. Ele sabe e detalhes, ele não sabe superficial, ele fala a data, ele fala o nome dos generais, o que um país queria com o outro, o que um país provocou no outro. Ele sabe que você fica assim, tive uma... Tanto é que ele está no 8º ano e ele já sabe conteúdo do 9º ano. Então, isso é restrito? Isso é limitado? Não, pelo contrário. E quando ele está concentrado para fazer uma atividade, ele também faz alguns movimentos repetitivos no braço, né? Algum som repetitivo. E tá tudo bem. Isso ajuda ele a ficar calmo e ficar centrado. Então, você, mãe ou vó de autista, que não sabia, que não tinha esse conhecimento, e vem alguém também com falta de conhecimentos argumentar com você que você deve bloquear movimentos repetitivos, pensamentos repetitivos, fala repetitiva, não acredite. Isso não é o melhor para o seu filho ou para o seu neto autista. Isso, na verdade, você estaria demonstrando uma falta de respeito. Uma falta de respeito ao que é tão importante para eles, ao que faz tão bem para eles. Por isso que existem muitas crianças em estresse, em crises nervosas. Não é só isso, mas é um dos motivos. Por quê? O autista, ele leva tudo ao pé da letra. Tudo ao pé da letra. O autista, ele gosta de justiça, ele não tem malícia, ele não gosta de maldade, ele não gosta de entrelinhas, piadinhas, não. E aí, ele gosta de respeito. Então, se você não respeita o que para ele é tão necessário e é tão importante, isso é uma ofensa para ele. E ele sente que você não está respeitando. O que acontece? Ele fica nervoso, tem uma crise nervosa, ele se desregula, ele fica agitado. Então, é muito importante você, mãe ou vó, ter esse conhecimento do seu neto ou do seu filho autista, que eles valorizam muito o respeito. Então, se você respeita o que é importante para eles, consequentemente, eles vão respeitar quando você precisar de respeito.
Quando você, por exemplo, der comandos para ele, der direcionamentos, esperar que ele faça aquilo que você peça, ele vai fazer. Porque primeiro você mostrou respeito, então ele entende e ele passa a te respeitar. Muitas mães de autistas, por não terem esse conhecimento, comentam o que comigo? Parece que o meu filho faz aquilo para me provocar. Ele sabe que não pode, ele sabe que eu não quero e ele faz para me provocar. Não, ele não tá fazendo para te provocar, mas você faltou de respeito com ele antes, sem saber, sem conhecimentos. Não se culpe, não se julgue por isso, mas sem conhecimentos você faltou de respeito com ele. Você não entendeu que ele precisa daqueles movimentos repetitivos, ele precisa ficar falando daquele assunto repetitivo. O que você pode fazer? Você pode tirar um aprendizado muito grande disso tudo. Você pode desenvolver as habilidades que ele precisa e que você quer que ele desenvolva através desses movimentos repetitivos, fala repetitiva, pensamentos repetitivos. Por exemplo, através dessas repetições, você pode desenvolver a fala, ele se é uma habilidade que ele precisa desenvolver, cores, números, letras, figuras, outro idioma, né? Ou seja, você pode usar essas repetições ao seu favor. E a partir dali você desenvolver uma habilidade ou até outros conhecimentos. Então, não ouça comentários de que o seu filho... Existem metodologias que trabalham com bloqueios, com intervenções. Não, seu filho não pode ficar fazendo essas repetições. Ele vai ficar limitado, ele vai ficar restrito. Não! Pelo contrário, isso é necessário para o autismo. Essa repetição faz bem para ele. Calma, tranquiliza, regula ele e ajuda ele a ter foco, concentração. Então, use isso ao seu favor para desenvolver nele as habilidades que você percebe, mãe, que ele precisa desenvolver. Tá? Então, se alguém aqui tem um filho ou um neto autista que tem esses movimentos repetitivos ou fala repetitiva, pensamento repetitivo, mas tem síndrome de... será que observar também assim? Ele não fala, mas ele entende muita coisa. Desculpa, eu não entendi a sua pergunta, mas tem síndrome de Down? Será que observar também é assim? Eu não entendi. Se você puder repetir a sua pergunta, por favor, por gentileza, eu não entendi. Porque tem autistas, sim, são autistas Down. Assim, as crianças ou as pessoas que não são autistas, eles podem desenvolver na vida comorbidades, né? Então, síndromes, bipolar, transtornos mentais, TDAH, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia. Uma pessoa ou uma criança que não é autista, ok? Uma criança ou uma pessoa autista também pode desenvolver essas mesmas comorbidades. Então, autismo em si não é doença. Se não é doença, não existe sintomas. Se não existem sintomas, não existe tratamento para autismo. Existem tratamentos para as comorbidades, mas para o autismo em si, não. Então, existe sim uma forma de ser autismo, né, da pessoa autista. E aí é onde você, mãe ou avó, precisa aceitar o autismo, entender como funciona e aceitar esses traços, esses sinais do autismo no seu filho ou no seu neto. A partir do momento que você estiver querendo bloquear esses comportamentos repetitivos, movimentos repetitivos, fala repetitiva, você não está errado, não pode, não é esquisito, não é certo. Você não está aceitando o autismo, você está querendo corrigir, moldá-lo como uma criança que não é autista. O que acontece? Ele entende, percebe, você está olhando para ele, para aqueles movimentos repetitivos como uma falha, como um erro, ou seja, ele não se sente aceito por você, respeitado por você, muito menos amado por você. Aí ele não fala, ele não consegue se expressar, mas ele tem comportamentos. Ele mostra nos comportamentos que ele está sentindo tudo isso. Como podem ser os comportamentos? Agitado, agressivo, desobediente, não aceita comandos, né? Então, muito importante você trabalhar essa aceitação do autismo do seu filho, do seu neto. Como? Respeitando o que é dele, o que é do autismo, e não querendo consertar, mudar o que é do autismo, o que é. Boa noite, Miguel. Anda nas pontas dos pés,
com o tempo não vai prejudicar, mas, Miguel, se você, como pai ou avô, não sei se você é pai ou avô ou é tio, se você aprender a desenvolver essa criança nas habilidades que ela precisa desenvolver, aceitando, abraçando o autismo, fazendo com que ela se sinta aceita e trabalhando o mundo imaginário, ele vai baixando os pés. A ponta dos pés, ele não está aqui na terra, ele está lá no mundo imaginário dele, lá, né? Lá você percebe que a mente dele não está focada aqui, ele está ali corpo presente com você, mas o imaginário dele está lá nos personagens, no brinquedo preferido, tá lá. Isso ele demonstra no corpinho dele, né? Andando. Eu sei disso do Henrique, meu filho. A Helena não andou na ponta dos pés, mas o Henrique andou por muito tempo. Conforme eu fui trabalhando o desenvolvimento dele, centrando ele, trazendo ele para a realidade, ele ainda tem o imaginário dele. Os autistas sempre vão ter o imaginário deles, é o mundo deles, mas ajudando com facilidade eles aterrarem. Ele vai baixando o pezinho, ele vai caminhar normal. Hoje o Henrique corre, caminha, tudo normal. Mas existe esse... Então a gente não pode olhar só para o problema físico, para a condição física. A gente tem que entender que o nosso corpo fala. O corpinho da criança autista fala, tá expressando. Então, olha, caminhando na ponta dos pés, só falta ele pegar e voar, né? Falta com um balãozinho, flutuar. Onde tá a mente dele? Não tá ali com você. Tá lá no personagem que ele assiste no desenho, no celular, na TV o tempo todo, ou o brinquedinho que ele mais ama brincar, tá lá o tempo todo. Pode observar. Ele tá na ponta dos pés para lá e para cá, o imaginário dele tá lá em cima. Então, precisa desenvolver, trazer essa criança ali para a realidade. Com o tempo, o pezinho abaixa. Fez sentido? Mas é isso. Eu quis trazer essa importância para vocês porque desde que eu abri as inscrições do Método Criar, eu tenho dado esse suporte para todas as alunas novas que estão entrando. E cada uma tem uma história, uma é vó, outra é vô, outra é mãe, é pai. E cada um tem uma história, né, para contar do filho, do neto, é assim, tá passando por isso, passando por aquilo, fazendo terapia ou não tá fazendo ainda. Dificuldade na seletividade alimentar, no comportamento, no desfraude, aquela coisa e outra, né? E tenho observado muito isso, né? A importância de vocês aceitarem o autismo dos filhos de vocês ou netos de vocês, na condição do autismo. Não querer corrigir, consertar essa criança como se ela fosse não autista. Quando que a criança tem problemas mentais no autismo, por exemplo, se ela desenvolve comorbidades como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que mais? TAG, transtorno de ansiedade generalizada, bipolar, transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tem a síndrome pós-traumática, que muitos pais e avós não têm nem noção que o filho ou neto desenvolveu a síndrome pós-traumática. E sabe, uma das principais causas são as metodologias usadas em determinadas terapias. Hoje eu conversei com uma avó, uma das outras alunas minhas, a Patrícia de São Paulo, ela me disse, Sara, ela contando do netinho dela, né? Então, ela levou ele fazer algumas sessões com uma fono. Eu fiquei indignada. Essa criança gritava e chorava tanto e ela e a filha não podiam entrar na sala da sessão. Quando terminou a sessão, que a profissional abriu a porta, o netinho dela tava mole, tanto que ele tinha chorado. Ela pegou o netinho, pôs no colo, levou ele para dar um pouco de água, enquanto a profissional chamou a mãe para entrar conversar. E quando ela olhou, o netinho estava roxo, de tanto que essa criança tinha chorado. E aí ela ficou indignada. Ela voltou a conversar com a profissional e a profissional quis se colocar na razão, que é assim mesmo, e que ele tem que aceitar. E que ele tem que entender. E que a avó também tem que entender que é assim mesmo. A avó ficou indignada com aquilo. Inclusive, a profissional disse que era para cortar o mamar no peito da mãe. Ou seja, essas metodologias que muitos profissionais usam, bloqueios, intervenções, eles não entendem que o autista vive o mundo imaginário. Ele tem os personagens preferidos. Eles têm os movimentos repetitivos. Aquilo é deles, é a característica, é a marca deles. Resumindo, o netinho dela desenvolveu síndrome pós-traumática. Ele não entra mais num ambiente
sozinho com a porta fechada. Não tem mais jeito. Por quê? Porque aquele dia que ele entrou naquela sessão com aquela fono, fechou a porta e ele ficou lá, não lembro se foi 30 minutos ou 40 minutos, gritando e chorando, foi um trauma. E o autista leva ao pé da letra. E eles têm, sabe o quê? Memória fotográfica. Com certeza, essa criança vem flashes na mente dele do que ele passou naquela sessão com aquela fono. Então, mãe, pai, vó, vô, vocês podem fazer muito pelos filhos, pelos netos autistas de vocês. Casa, meia hora de fono por dia, vocês trabalhando a fala dessa criança, pode funcionar muito mais do que meia hora, 40 minutos na semana com um profissional que não vai respeitar o que é típico do autismo do seu filho, do seu neto. Para e reflete. Às vezes você fica brigando na justiça por algo que vai ser meia hora, 40 minutos na semana. O que aquilo vai fazer? Sendo que você tem de domingo a domingo com o seu neto, com a sua filha. E você pode, todo momento é momento de você trabalhar a fala, as habilidades que ele precisa desenvolver. Então, reflete. Você é capaz. Você só precisa saber como, por onde começar. Mas você é capaz. Então, eu não estou dizendo que você não deve procurar fono para o seu filho. Não estou dizendo isso. Mas, atenção. Dado com a metodologia que aquela fono está trabalhando com o seu neto ou seu filho autista. Se for compreendendo o autismo, considerando sinais e características, usando aquilo a favor, ok, vai contribuir, vai ajudar a desenvolver a fala. De outra forma, com bloqueios, com intervenções, com castigos e consequências, pode gerar síndrome pós-traumática. E você não sabe por quê, você não sabe da onde, você não entende, né? É bem assim, é uma tortura. Isso é quando a gente fala algo, acha que é chilique de mãe e que você está passando a mão na cabeça. Por isso que não deixam mães, pais, avós entrarem dentro da sessão. Sendo que eu ensino que a gente, nós precisamos juntos contribuir e ajudar. A minha aluna Iana, e vocês podem assistir um vídeo que eu bate-papo que eu fiz com ela, está lá no meu canal do YouTube, ela participa das sessões. Ela deixa muito claro, eu participo e quero que o profissional trabalhe assim, respeitando o mundo imaginário da minha filha. E tem sido um sucesso. Em um mês, a filha desenvolveu o que crianças na clínica em 2 anos não tinham desenvolvido 1%. Não é conversa minha. Assistam lá no YouTube. Vocês vão ver a história. Então, é possível, mãe, avô, pai, vocês podem fazer muito. Respeitando, amando, abraçando os sinais, as características de autismo do seu filho, do seu neto, sem querer consertar essa criança, transformando ela numa criança que não é autista. Não vai funcionar. Muito bom um tempinho aqui com vocês. Se vocês tiverem algum outro tema que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para conversar com vocês, podem me pedir lá no privado. Eu considero a possibilidade de vir conversar aqui. Tá legal? Muito obrigada a presença de todos vocês e a gente vai se falando. Então, um beijo para todos. Beijo, beijo.